Aí na sua casa tem um disjuntor desarmando toda hora e você não sabe o motivo? Você gostaria de saber? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual pode ser o motivo disso estar acontecendo. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Elétrica IM. Eu sou Ivanilson Medeiros e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as possíveis causas que podem estar causando aí o desarme do disjuntor. Hoje em dia, nas instalações elétricas residenciais aqui no Brasil, é bem comum se usar esse tipo de disjuntor. Esse disjuntor é o termomagnético. Esse aqui é um modelo DIN, né? Termomagnético. Existe também o padrão NEMA, mas esse já está ultrapassado. Hoje em dia, raramente se usa o padrão NEMA. E o disjuntor que costuma desarmar com mais frequência é esse DIN mesmo, até porque ele é um equipamento bem sensível e é para a proteção mesmo da sua instalação elétrica. Eu vou explicar para você agora por que esse disjuntor ele pode estar desarmando. Bom, existem alguns fatores aí para a gente analisar. Por exemplo, esse que eu estou na minha mão, ele é um modelo de 20 amperes. Se o circuito atingir essa amperagem, essa corrente elétrica, o disjuntor dentro dele possui um bimetálico que vai perceber esse aquecimento, né, no circuito. E esse bimetálico ele é como se fosse uma armadilha, uma ratoeira ali. Ele fica ali unido. Quando ele esquenta, quando ele aquece, por ele ser um bimetálico, ele dilata, né? O metal, quando ele é exposto a alta temperatura, ele dilata. Então ele dilata e ele desarma o mecanismo, fazendo com que essa alavanca que na posição para cima está ligado, ela desarme. Esse é o tipo de proteção termomagnética. Nesse caso é a proteção térmica, que quando chegar em certa temperatura, ele vai fazer com que o disjuntor desarme, né? E não deixe que a corrente elétrica circule de um polo ao outro aqui, protegendo assim a instalação elétrica. Tem um outro jeito dele proteger também, que, como diz o nome, termomagnético. Termo vem de temperatura e magnético vem, no caso aí, do curto-circuito. Quando é o caso de curto-circuito, existe uma bobina eletromagnética que, quando existe o curto-circuito, essa bobina ela percebe como se alimentasse ela, e aí é bem parecido com um contator. Quando se alimenta a bobina, ele atraca fechando os contatos. Nesse caso aqui, a bobina ela é ativada e ela faz a função do bimetálico na explicação anterior. Ela vai desarmar o mecanismo e é a mesma coisa. Ele estaria assim, né, para cima, ligado. E caso haja um curto-circuito na instalação, essa bobina ela vai desativar também o mecanismo e ele vai desarmar. Então nós falamos aqui duas possibilidades, tá? Existe uma terceira possibilidade, que essa é um pouco mais chata, porque se tiver uma sobrecarga no circuito, você vai chegar, depois que esfriar tudo, você vai rearmar o disjuntor e ele vai voltar a funcionar. A instalação elétrica vai voltar a funcionar. Porém, se o problema ele não for transitório, ele realmente existir, o disjuntor vai desarmar de novo. Ou seja, você precisa contratar um profissional para ele fazer uma análise, ou se você for um profissional, você precisa fazer uma análise do circuito e ver o que está acontecendo, o que está passando da corrente. Várias situações podem acontecer aí. Pode estar usando, por exemplo, um motor elétrico que passa de 20 amperes, um motor monofásico, por exemplo, que passa de 20 amperes, ou uma máquina de solda que ele usou ali e o disjuntor não aguenta usar esse tipo de equipamento. Tanto a fiação como o disjuntor tem que estar bem dimensionado para usar cada tipo de equipamento. Então, pode ser isso, né? Se realmente tivesse sobrecarga, precisa ser analisada por um profissional e ser readequada a instalação ou até mesmo evitar de usar o equipamento, porque senão vai ficar desarmando, né? Se for um equipamento que você realmente precisa usar, você precisa readequar a sua instalação. Pode ser também o curto-circuito. Se for curto-circuito, aí é gravíssimo, né? Porque o curto-circuito ele pode, tanto a sobrecarga também, mas a sobrecarga normalmente o disjuntor percebe e ele desarma. Já o curto-circuito ele também desarma, só que o curto-circuito ele gera faísca, ele gera explosão, ele pode causar um princípio de incêndio, né? E é mais complicado de achar também. Sobrecarga você faria um cálculo dos equipamentos instalados na sua instalação, seria mais simples para o profissional de resolver, de encontrar o defeito.
Já o curto-circuito, ele precisaria sair analisando fisicamente o circuito para ver aonde está ocorrendo esse curto. Pode ser um curto no equipamento ou pode ser um curto na fiação elétrica também. E o terceiro ponto, que eu ainda não falei o que acontece, seria a fadiga do disjuntor. Isso mesmo. O disjuntor, alguns modelos principalmente, eles costumam, como o pessoal diz, cansado, né? O disjuntor está cansado. Esse mecanismo ele se desgasta. Digamos que ele tem um número de manobras que podem ser feitas. É por isso que não é recomendado que o disjuntor seja usado como dispositivo de manobra, porque ele não foi feito para ficar fazendo isso aqui, ó, desligando, ligando, desligando, ligando. Ele não foi feito. Você está vendo que tem até um certo estralo com pressão quando você desarma ele, ó. É porque é um mecanismo que foi feito para ficar sempre na posição ligado. Você só desliga o disjuntor em caso de manutenção ou ele mesmo automaticamente percebe alguma anomalia no circuito e ele desarma. Esses são os motivos. Porém, às vezes de tanto ele ligar, desligar, ou até mesmo algumas marcas, alguns modelos inferiores podem desgastar mesmo, até mesmo assim. Nunca desarmou o disjuntor, mas agora ele está caindo. Eu ligo qualquer coisa ele já desarma. Acontece muito com de chuveiro, bipolar de chuveiro. Às vezes a pessoa, eu liguei o chuveiro e meu disjuntor caiu. Esse pode ser um motivo, ele está cansado. Ou o chuveiro tá ele tem, ou o chuveiro tem uma corrente elétrica maior do que ele suporta, ou pode ser que ele esteja com defeito também, certo? Outra coisa, nesse caso, quando o disjuntor está cansado, essa manobra, essa alavanca de acionamento, ela fica como se fosse mole. Se você aciona ela, você só encosta o dedo que ela já desarma. Esse aqui ainda está firme, ele ainda está apto a ser usado, né? Está apto a proteger um circuito de uma instalação elétrica aí, mas em alguns casos essa manobra ela fica bem mole, você não escuta tá vendo, essa pressão de acionamento. Então, esses são os três motivos aí que podem estar ocasionando o desarme do seu disjuntor. Se você não for um profissional, eu recomendo que você não tente fazer nada sozinho. Você chame um profissional capacitado que ele possa te atender e resolver o seu problema, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o assunto. Fiquem ligados nos próximos vídeos que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Um abraço e até o próximo.